Nesse vídeo eu quero ser bem sincero com vocês a respeito de um assunto que tem surgido aí, na verdade de uma polêmica que, quando a gente analisa ela de forma bíblica profunda, chega a ser repudiante. A maneira como muitos têm tratado o evangelho. Eu não sei se você está por dentro daquilo que eu vou dizer. Recentemente surgiu uma discussão, uma polêmica envolvendo Silas Malafaia, Caio Fábio, Xuxa, André Valadão e um outro pastor chamado Hermes Fernandes, a respeito de um vídeo que o Silas Malafaia fez falando a respeito de pecados condenáveis, de pecados que serão punidos diante de Deus. E a gente sabe que o Silas Malafaia, da maneira como ele fala, sempre gera um rebuliço aí na internet. E eu quero falar com vocês a respeito de alguns pontos que são muito importantes aí dentro dessa discussão, principalmente sobre o evangelho. Nesse vídeo, a Xuxa comentou da seguinte forma em uma postagem do Caio Fábio. Ela disse o seguinte: hipocrisia, isso se chama. Ninguém pode julgar ninguém. E se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar muita gente. Tá na hora de reescrever a Bíblia, o Velho Testamento. Bíblia é a palavra final, cheia de amor, e tirar o ódio que tá claro nessas palavras da Bíblia. Deus é amor. Ame o próximo e não importa o sexo. É óbvio que atos doentios é e sempre será crime. E aí ela abre um parêntese aí falando sobre sexo com crianças, com animais e tudo mais. Só que existe alguns pontos aqui que eu anotei para vocês que são importantes dentro dessa discussão. O primeiro ponto que é importante, muitas pessoas não conhecem verdadeiramente o evangelho, e essas pessoas que falam e que pregam a respeito desse Deus que é amor, eles fazem uma distinção entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus que apenas trouxesse juízo e não demonstrasse amor, e o Deus que aparece, que se revela no Novo Testamento é um Deus que se manifesta em amor, mas não se manifesta em juízo. E existe um ponto aqui que é importante, porque o mesmo Deus que se revelou no Antigo Testamento é o Deus que se revela no Novo Testamento. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Essa é uma das doutrinas que nós defendemos, a imutabilidade de Deus, ou seja, ele permanece o mesmo desde sempre. Então, nessa fala dela, nós podemos perceber que existe incrustado uma ideia de que existem dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, que é um Deus que julga, que abomina o pecado, que traz juízo sobre o pecado e que não ama. E no Novo Testamento, um Deus que é amor, um Deus que não julga, um Deus que não traz juízo, um Deus que não condena. É claro que existe uma verdade naquilo que ela diz, que é a verdade de que nós devemos amar o próximo. E isso o Senhor Jesus afirma, assim como o Antigo Testamento afirma, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Jesus ainda diz que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, mas nós não podemos esquecer que amar o próximo significa que nós não vamos falar a verdade. Não significa que amar ao próximo quer dizer que eu não posso demonstrar biblicamente o juízo sobre o pecado. E o que acontece muitas vezes é que nessa distinção entre Antigo e Novo Testamento, ou nessa divisão de Deus do Antigo e Novo Testamento que ela propõe na sua fala, ela se esquece que o Novo Testamento também está repleto de textos que falam a respeito do julgamento de Deus. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Então veja, está falando sobre um Deus que ama, mas que também corrige. Um Deus que traz julgamento, que traz justiça sobre o pecado. E veja, nós estamos falando sobre o Novo Testamento. E aí nós voltamos para o Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 1, versículos 1 e 2. O texto começa dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Então é um juízo de Deus contra Israel. Mas dentro desse juízo, a primeira frase que Deus diz para o povo é: eu vos tenho amado. Então perceba que o Deus do Novo Testamento ama o Filho e corrige. O Deus do Antigo Testamento ama o seu povo e também corrige. Então, dizer que Deus ama não significa que nós não vamos falar a verdade, e muito menos não significa que Deus não trará juízo sobre o pecado. Deus permanece o mesmo. O Deus do Antigo Testamento que abominava o pecado é o mesmo Deus dos nossos dias que abomina e odeia o pecado. E aí um desses pastores que entrou aí no meio desse bolo, dessa conversa toda, Hermes Fernandes, não o conhecia, mas disse o seguinte em uma das suas mensagens: aqui tem um povo que preferiu abraçar o evangelho do amor
o evangelho que não condena. A pergunta que eu faço é, será que o evangelho não condena? Se você ler, por exemplo, um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, João 3,16, fizer essa leitura estendida até o versículo 18, você vai ver que o evangelho vai dizer que Deus amou, preste atenção, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Na frase desse pastor, ele diz que preferiu abraçar um evangelho que não condena, mas o próprio texto bíblico diz que Jesus veio para trazer salvação. Não existe, tire isso da sua cabeça, tá? Não existe salvação sem condenação. Jesus veio para nos salvar de quê? Se a gente tira o fato da condenação, do juízo de Deus, a fé não faz sentido nenhum, porque Jesus veio para nos salvar de alguma coisa. E isso é a condenação de Deus. Quem nele crê não é julgado, não entra em condenação, mas o que não crê já está julgado. Então veja, esse evangelho que eles pregam não é o evangelho verdadeiro, porque o evangelho verdadeiro nos diz que Jesus veio nos salvar de alguma coisa, e esse algo é o pecado, a condenação eterna. Se nós tiramos esse lado, essa parte do evangelho, a mensagem não faz sentido nenhum. E ainda por último, para a gente encerrar, eu não quero delongar muito esse pensamento, mas o evangelho nos transforma para nos dar uma nova vida. Infelizmente, por causa dessa pregação, entre aspas, como eles dizem, contra o discurso de ódio, eles acabam se esquecendo de também falar que o evangelho, ele traz transformação de vida. Paulo vai dizer em Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? O evangelho nos transforma para nos dar uma nova vida. Isso significa que os nossos pecados foram colocados ali na cruz. Agora, os nossos desejos, as nossas vontades foram crucificadas com Cristo, de maneira que nós somos nova criatura. Em outras palavras, esses pecados que são abomináveis diante de Deus, e não estou falando só sobre a homossexualidade, mas sobre a mentira, sobre a fofoca, sobre a ira contra o irmão, sobre aqueles que são assassinos, que odeiam a seu irmão, esses pecados são colocados diante da cruz. O evangelho dá nova vida. Muitas vezes eles falam sobre esse discurso de ódio que existe nesse Deus que não é amor, nesse evangelho que não prega sobre o amor, mas também se esquecem de mostrar que o evangelho nos transforma para nos dar uma nova vida e que os pecados que são abomináveis diante de Deus, seja a homossexualidade ou seja a mentira, eles devem ser abandonados, porque o evangelho produz nova vida. Mas para encerrar, quero falar para você que talvez tenha vivido no pecado. João capítulo 8, versículo 36 nos diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ser liberto no Filho. Independente do pecado que você viva, o Filho, Jesus, é aquele que pode verdadeiramente te libertar do pecado. E se você crer nele, você terá a vida eterna. Você não entrará em juízo, mas passará da morte para a vida. E você terá nova vida, você será uma nova criatura, porque quando Cristo liberta, nós somos libertos verdadeiramente.